What's your name? Sir Duncan the Tall. Never heard of him. Do you know every knight in the Seven Kingdoms, then? The good ones. If you could bring me to Ashford, I could swipe you, sir. Rob me, and I'll hunt you down with dogs. You don't have dogs! I'll get some. Where? Existe um tipo de história que prefere começar no silêncio, num tempo onde todas as lendas já foram criadas. Quando os dragões já viraram memória, os heróis viraram canção e o mundo segue em frente meio torto, meio cansado, meio que cozinhando em banho-maria. O Cavaleiro dos Sete Reinos nasce exatamente aí. Depois de 2 episódios fica claro, essa série ela não quer ser maior que Game of Thrones, ela quer ser menor, pelo menos no sentido da grandiosidade dos eventos. E isso em Westeros é quase um gesto político. Aqui não estamos falando de tronos, alianças globais ou destinos do mundo. Estamos falando de estrada, poeira, fome, honra improvisada e daquilo que sobra quando o épico tira o elmo. O capacete. A história se passa cerca de 90 anos antes de Game of Thrones, num período em que os Targaryens ainda governam Westeros. É um tempo curioso. Não é a glória absoluta dos dragões, vista em House of Dragons, nem o caos total que conhecemos depois na era Lannisters. É uma era de transição. As grandes guerras ficaram para trás. As rebeliões ainda ecoam como cicatrizes. E o mundo parece viver um intervalo, como se estivesse prendendo a respiração, sabe? É isso, existe uma suspensão no ar. Esse contexto muda tudo, porque quando não há uma guerra urgente, o que sobra para um cavaleiro é apenas ele mesmo. A série escolhe personagens que não nasceram para o centro da história. Isso é proposital, claro. O protagonista, Dunk, que depois se autodenomina Sir Duncan, o Alto, não carrega um nome que pesa nos livros de história. Ele carrega o próprio corpo, grande demais, desengonçado demais, sempre parecendo ocupar o espaço errado. E talvez seja exatamente isso que o define. How good a knight are you? You'll see. It's this way. Ao lado dele, temos um garoto conhecido como Egg, que observa mais do que fala e que entende cedo demais que o mundo não recompensa virtude, o mundo apenas negocia com ela. A relação entre os dois não é de mestre e aprendiz no sentido clássico, é quase um pacto silencioso. Um ainda acredita na ideia de honra e o outro já desconfia um pouco dela, mas precisa fingir que não. Nesse jogo, os dois acabam se tornando complementares. O tom adotado pela série é contido, quase tímido. Não há trilha épica empurrando emoção, não há diálogos escritos para virar frase de camiseta e o que existe de fato é tempo. Tempo para olhar, tempo para caminhar, tempo para perceber que o Westeros também vive quando ninguém está tentando dominá-lo. Se Game of Thrones era sobre poder e House of the Dragon é sobre obsessão, o Cavaleiro dos Sete Reinos parece interessado em algo mais frágil, dignidade. Os 2 primeiros episódios funcionam como um convite e não como uma promessa de choque. A série não quer provar nada ainda. Ela só quer que você caminhe ao lado dessas personagens por tempo suficiente para confiar neles. O ritmo é deliberadamente mais calmo. E isso não é falta de ambição, é uma escolha estética. Porque quando tudo desacelera, o que fica visível são as pequenas decisões. Aceitar um trabalho duvidoso, defender alguém que não pode retribuir, ou simplesmente seguir em frente, mesmo sabendo que o mundo não vai te dar a mínima. E se você curte esse tipo de olhar mais atento sobre séries, menos resumo, mais leitura de atmosfera, com alguma profundidade, aproveite esse momento para se inscrever no nosso canal. Assim, você não perde os próximos episódios dessa nossa conversa aqui.
Bom, agora voltando. Talvez o maior acerto da série seja entender que o Westeros não precisa o tempo todo justificar a sua grandiosidade. As referências ao universo maior existem, mas surgem como ecos. Um nome mencionado, um símbolo reconhecível, nada sublinhado. E isso cria algo raro hoje. Uma série que confia que o espectador já sabe onde está. Não há ansiedade em ser relevante, não há pressa em se conectar com eventos futuros, existe apenas a estrada e quem anda por ela. No fundo, os 2 primeiros episódios levantam uma pergunta simples e poderosa: o que é ser um herói quando não há uma causa ou uma guerra para vencer? Quando ninguém está olhando, quando não existe glória prometida, quando o máximo que você pode fazer é tentar não ser pior do que o mundo ao seu redor. O Cavaleiro dos Sete Reinos começa pequeno e talvez seja exatamente por isso que ele pareça tão honesto. Não é uma série que grita, ela sussurra e espera que você chegue um pouco mais perto. Se ela vai crescer, surpreender ou se manter contida, ainda não dá para saber. Mas esses 2 primeiros episódios deixam claro uma coisa: Westeros ainda tem histórias para contar, não sobre quem governa, mas sobre quem sobrevive nesse mundo. E às vezes, isso é muito mais interessante. Sir, I could scribe you, and you could teach me. Every knight needs a squire, and you look like you need one more than most.